Aleluia. Pai, obrigado, Deus, porque Tu és fiel. E a Tua fidelidade, ó Deus, é grande. E pela Tua fidelidade nós somos livres. Por causa da Tua fidelidade nós fomos curados. Por causa da Tua fidelidade nós somos preservados. Somos supridos. Obrigado, Pai, porque pela Tua fidelidade nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nada seria possível se não fosse a Tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, porque a Tua fidelidade é grande. Aleluia. Levante as suas mãos para o Senhor. Você pode adorar o Senhor pela sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. É grande. Tua fidelidade é incomparável. Nada como Tu. Bendito Deus. Grande é a Tua fidelidade. Aleluia. Oh, maravilha, Pai. Graça e paz, povo santo. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Pode sentar. Você está em uma conferência. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você está em uma conferência. E geralmente numa conferência confere-se algumas coisas. Amém? E essa conferência começou ontem, como o pastor Ricardo acabou de dizer. E hoje é o segundo dia. E eu estou vendo essa conferência, pastor, esse tempo que nós estamos aqui, como um tempo em que o Senhor, Ele nos juntou neste lugar para uma porção especial. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que existiam vários outros lugares para a gente estar hoje. É um feriado longo, nós estamos praticamente no início do feriado. Mas nós estamos aqui, estivemos ontem, estamos hoje e estaremos segunda e terça, porque o Senhor, Ele nos separou para este lugar, para tratar algumas coisas conosco. Amém? Existe uma porção que ela só vai ser derramada nesse tempo. Eu não estou falando que haverão coisas melhores para frente, mas eu estou falando que o que você vai receber nesses 4 dias, nessa conferência de verão, você só vai receber nessa conferência. Aleluia. E eu estava imaginando, quando nós que temos carro, periodicamente a gente precisa fazer uma revisão nos nossos carros. E a gente leva no mecânico e pede o mecânico para dar uma olhada no que precisa ser consertado, no que precisa ser ajustado. E independente do carro novo ou do carro mais usado, todo carro que você leva na oficina tem alguma coisa para fazer. Nem que seja apertar um parafuso. Eu estava comparando assim, esse tempo, um tempo onde o Senhor está nos chamando para ajustar algumas coisas, para fazer alguns alinhamentos, e isso comigo, com você, com a igreja. E ontem foi muito bom, porque nós entendemos um pouco como precisamos ser guiados pelo Espírito, ver como o Espírito e agir como o Espírito. E hoje eu trouxe mais um tom, dos 4 tons dos céus. E o tom que eu gostaria de compartilhar com você hoje é sobre a fidelidade. Se nós colocarmos as nossas vidas para o Senhor, que conhece de nós, o mecânico, ele entende muito do carro. E ele vai olhar o carro, ele vai falar tudo o que precisa ser feito, todos os ajustes que precisam ser feitos. Mas nesse lugar existe alguém que conhece muito de você. Existe alguém que conhece mais de você do que você mesmo. Ele é especialista em você, Ele é o seu fabricante. Aleluia.
E se você, quando você vai no mecânico, o mecânico não faz nada se você não autorizar. Ele primeiro chega para você e fala, olha, precisamos fazer algumas coisas, mas ele não mexe se você não consentir. E assim é Deus com as nossas vidas. O que nós precisamos nessa noite é autorizar para que o Espírito Santo, ele mexa onde precisa ser mexido. Aleluia, nós precisamos autorizar para que ele nos mostre onde existem os ajustes que precisam ser feitos. E eu repito, começando de mim, porque quando nós ministramos, a primeira pessoa que Deus trata é com o ministro. E nós estamos aqui para isso. E a minha oração é para que sejamos humildes, para entender o que o Senhor está querendo tratar com cada um de nós nessa noite, porque o tema é fidelidade. E quando nós falamos em fidelidade, pode ser que nós venhamos entrar em algumas áreas, porque como instrumento de Deus a gente se consagra, a gente estuda, a gente prepara, mas quando a gente sobe aqui em cima, existe um que é maior que nós, irmãos, e muitas vezes ele toma e leva o negócio para o outro lado, aquilo que nós nem estudamos é falado. Precisamos então estar humildes para entender e receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo então lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Você está com expectativa? Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 10. Vamos ler só o finalzinho do versículo. Você vai ver que tem a última frase do versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Na última frase diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui foi uma revelação para a igreja de Esmirna, e se você ler um pouco antes, o Senhor estava revelando algumas coisas que aquelas pessoas iriam passar, algumas perseguições, alguns problemas, mas ele conclui e fala assim: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando eu li esse texto, eu tive um entendimento que o vencedor nem sempre é aquele que conquista muitas coisas, mas o vencedor é aquele que consegue permanecer fiel diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. O vencedor é aquele que se mantém fiel. Eu não vou abrir, tem várias referências aqui, e se você quiser anotar, eu não vou abrir para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas quando a gente fala fidelidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a fidelidade conjugal, ou a fidelidade nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Ou seja, pode vir vários tipos de fidelidade. Eu não vou me apegar a um tipo de fidelidade, mas eu vou me apegar à fidelidade. A fidelidade. E lá em Mateus capítulo 25, versículo 21, anota, a Bíblia diz que um senhor, ele fez uma viagem. Jesus, ele estava ali falando sobre o reino. Jesus estava mostrando às pessoas como funcionava o reino. Então primeiro ele falou das 10 virgens, e depois ele entrou falando de um senhor que viajou e distribuiu alguns talentos para 3 pessoas. Para um, a Bíblia diz que ele deu 5 talentos. Para um outro ele deu 2. E para o terceiro ele deu 1 talento. E depois conclui-se dizendo: cada um conforme a sua capacidade. A primeira coisa que a gente enxerga nisso é que a fidelidade nem sempre ela está relacionada com aquilo que Deus nos dá. Mas a fidelidade ela tem muito a ver com aquilo que estamos fazendo com o que Deus nos dá. Eu vou repetir, amém? A fidelidade nem sempre está relacionada com aquilo que recebemos de Deus,
Mas a fidelidade sempre estará relacionada com o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor está nos dando. Porque hora nenhuma o Senhor falou, para esse eu não vou dar nada, porque ele não tem capacidade nenhuma. Não. Ele deu 1, deu 2 e deu 5. E o Senhor viajou. E quando ele voltou, ele procurou essas pessoas, e o que recebeu 5 falou, Senhor, estão aqui 10 talentos. Eu granjeei, eu negociei, eu trabalhei os 5 talentos e estão aqui mais 5, 10 talentos. E o Senhor falou com ele assim, servo bom e fiel. Depois chegou um outro que recebeu 2 talentos. Senhor, estão aqui 2 talentos, eu trabalhei, eu granjeei, eu multipliquei, estão aqui 4 talentos. E o Senhor falou a mesma coisa para o que falou de 5, de 10. Servo bom e fiel. E aí o que recebeu 1 talento chegou meio preocupado e falou, Senhor, era 1 talento só, eu fiquei preocupado, então eu sei que o Senhor é um homem muito sério, então eu peguei e escondi esse talento aqui, eu guardei ele para quando o Senhor voltasse eu devolver. E o Senhor chamou esse servo de infiel. Mas por que ele foi infiel? Porque ele recebeu 1 só? Não. Ele poderia ter multiplicado e entregado 2 para o Senhor. O que nós aprendemos com isso? Porque o Senhor depois ele conclui que aquele que é fiel no pouco, será colocado no muito. Mas aquele que foi infiel no pouco, ele não chegará ao muito. E o que nós podemos concluir com essa mensagem, com esse texto? Irmãos, o que Deus colocou na sua mão? Seja fiel com o que Deus tem te dado. Talvez Ele não deu 5 para você, talvez Ele deu 1. Seja fiel com 1. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ah, Marcos, mas se tratando de igreja, eu sou simplesmente aquela pessoa que sirva o café. Seja fiel servindo o café. Seja fiel servindo o café. Não, eu sou aquele que fica no trânsito olhando os carros, ninguém está me vendo. Seja fiel no trânsito olhando os carros, porque nós não estamos tratando de grandezas, nós estamos tratando de fidelidade naquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos tratando de nós pegarmos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e trabalharmos não para o homem, mas para o Senhor. Não importa quem está olhando para você, onde você estiver, seja fiel. Eu não faço nada, eu não trabalho na igreja, eu sou simplesmente, eu venho aqui participar do culto. Existe algo sobre a sua vida? Existe um nome. Aleluia. Existe um nome, você carrega o nome de Jesus, então seja fiel a esse nome. Onde você andar, onde você estiver, você precisa ser fiel ao nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus que você carrega com você. Aleluia. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que você está fazendo. Seja fiel no evangelismo. Seja fiel, se você está entregando panfletos, seja fiel. Como que eu vou ser fiel nisso? Considerando. Considere importante o que você faz. Porque quando você considera importante, você já está sendo fiel àquilo. Não despreze, irmãos. Não despreze. Considere importante. Eu já fui office boy. Quando eu tinha 17 anos. E quando eu cheguei nesse trabalho, o moço falou comigo, olha, o office boy aqui, ele lava até o banheiro. Ele faz de tudo. E eu agarrei aquilo ali, irmãos, eu fui fiel àquele trabalho. Era o trabalho mais baixo, o nível mais baixo daquela empresa, mas eu fui fiel àquilo ali. E à medida que eu ia sendo fiel, talvez o homem não estava vendo, mas o Senhor, Ele estava vendo. E o Senhor começava a me promover, à medida que eu ia sendo fiel naquilo que Ele ia me entregando.
Aleluia. Quando nós somos infiéis, nós obstruímos um fluxo importante na nossa vida. É por isso que muitas pessoas têm parado, não têm crescido no ministério, não têm crescido no trabalho, não têm crescido como pessoa, porque têm interrompido um fluxo. Eu quero dizer para você, irmãos, é tempo da gente tirar essa obstrução. É tempo da gente deixar que a unção ela flua livremente. É tempo de nós deixarmos que a unção flua livremente para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Aleluia. Só antes de entrar eu tenho que falar algo aqui. Antes de entrar no próximo ali. Nós que trabalhamos nos departamentos da igreja, seja fiel à sua escala, irmão. Como que nós temos recebido a nossa escala? Seja fiel, porque se você vai ficar na escala o mês todo, é porque Deus está confiando algo importante nas suas mãos. Seja fiel à sua escala, no DI, no diaconato, no trânsito, na recepção, no louvor. Seja fiel à sua escala. E toda vez que você olhar para essa escala, olha e fala: meu Deus, o Senhor está contando comigo de novo. Quando alguém chama muito uma pessoa para fazer alguma coisa, irmãos, é porque confia nessa pessoa. Se Deus está escalando você muitas vezes, é porque Ele confia no seu trabalho e Ele ama você trabalhando. Seja fiel. Não venha para a igreja questionando, mas venha adorando ao Senhor, porque você tem a oportunidade de servir a Ele. De servir a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Seja fiel à sua escala. Entenda como uma confiança de Deus para com você. Faça com amor. Faça com dedicação, independente se não tem ninguém vendo. Pode ser que não tenha ninguém te observando. Não precisa, irmãos. Quem precisa te ver, está te vendo, que é o Senhor. E a palavra de Deus diz que os olhos dele, eles estão em toda a terra, contemplando os bons, os maus, os justos e os perversos. Aleluia. Existem 3 condições em que muitas pessoas têm deixado de ser fiéis. Primeiro, porque tem muitas pessoas que estão condicionadas ao lugar. Como exemplo, você não precisa abrir, mas lá em Daniel, capítulo 1, a Bíblia fala que o rei, ele separou alguns rapazes para que passasse por um tratamento e que depois de 1 ano se apresentasse a ele. Seriam rapazes que iriam ajudar o rei com relação a idiomas, com relação à cultura daquele lugar. Nós estamos falando de Nabucodonosor, de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. E quando eles chegaram ali no reinado, eles foram convidados a comer dos manjares que o rei comia, a comer das mesmas comidas, a beber das mesmas bebidas. E Daniel chamou aquele servo do rei e falou: olha, nós não podemos nos contaminar. Fidelidade. Eu sei que eu estou num lugar onde o alimento é esse, eu sei que eu estou num lugar onde as coisas funcionam assim, mas eu não preciso funcionar assim. E Daniel falou com aquele homem, falou: olha, traz legumes para a gente vai comer só legumes. Ele falou: não, mas vai acontecer que vocês não vão ter o mesmo semblante dos que estão comendo os manjares. Daniel falou: traga e vamos ver. Quando chegou no final do período, eles eram os mais formosos que tinham ali no palácio, que tinham ali naquele reinado. Porque eles decidiram não se contaminar. Nós frequentamos ambientes, irmãos, muitas vezes que são propícios a nos levar a ser infiéis ao Senhor,
a sermos infiéis à nossa igreja, a sermos infiéis à nossa família, a sermos infiéis às pessoas que convivem conosco. Mas eu te digo algo: decida a ser fiel ao Senhor, porque o Senhor vai te honrar. Decida ser fiel, tome uma posição, decida ser fiel ao Senhor, seja onde for. Um dia eu cheguei no meu trabalho, eu era novo, tinha acabado de entrar na empresa que eu trabalho até hoje, tinha 20 anos de idade. E eu cheguei lá, estava conversando com um crente lá, e a gente estava falando: olha, Jesus está voltando, e falando sobre a volta de Jesus, e de repente o meu chefe, ele chegou. E ele virou para mim e falou assim: ô Marcos, e se Jesus voltar, eu vou para o céu ou para o inferno? Pensa, irmãos, eu devia ter um mês que estava lá, pouco menos. E aí o meu líder, ele me faz essa pergunta. E aí eu esperei um pouco, não deu tempo de orar, mas algo assim de súbito saiu, eu falei: o senhor vai para o céu. Aí pode ser que alguém pensou: olha, ele está bajulando o chefe. E ele me perguntou: por que eu vou para o céu? Eu falei: porque o senhor vai se arrepender e vai converter e o senhor vai te salvar. E aí eu saí na hora, irmão, virei as costas e saí de fininho e falei: vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Aí no final do turno, o outro líder meu me chamou e falou assim: olha, ele te elogiou. Eu falei: por quê? Ele falou que você foi sábio. Irmãos, eu peguei uma moral com aquele homem, que tudo que ele precisava, ele me chamava. Eu falei: não, chama o Marcos, porque o Marcos é honesto. Chama o Marcos, porque o Marcos vai fazer direito. É assim, irmão, seja fiel ao Senhor. Onde você estiver, no lugar que você estiver, porque a fidelidade abre portas. Fidelidade abre portas. Fidelidade abre portas. Aleluia. Seja fiel onde você estiver. Não precisa bajular as pessoas. Se coloque na posição de fidelidade, porque o Senhor vai te encontrar. Aleluia. A outra condição, depois de lugar, são circunstâncias. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem aqui nunca passou por uma circunstância em que a única alternativa que você tinha era ser infiel? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar lá no livro de Daniel novamente, agora no capítulo 3. Anota para você ler depois. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei, ele decretou algo, ele construiu uma estátua. E ele falou que todas as pessoas, os prefeitos, as pessoas grandes, pequenas, todo mundo deveria se prostrar diante dessa estátua e adorar a estátua que ele tinha construído. E foi assim, irmãos, várias pessoas adorando as estátuas. Quantas pessoas estavam ali adorando? Talvez pessoas que já conheciam até o Deus verdadeiro, mas diante daquela circunstância, não podiam negar um pedido do rei, então adoravam a estátua. Mas tinham 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles falaram: olha, nós não vamos adorar essa estátua. Eles não se prostraram diante da estátua que o rei havia levantado. Então chegou ao ouvido do rei, o rei ficou nervoso com eles e mandou chamar os 3. E aí explicou de novo, falou: olha, você está vendo aqui a estátua? Estou. Então o que você vai fazer? Você vai, quando tocar o som da trombeta, da cítara, você vai chegar aqui e vai prostrar-se diante dessa estátua e vai adorar a estátua. Combinado? Não. Olha, mas se você não prostrar diante da estátua, ali tem uma fornalha de fogo. E nós vamos jogar vocês 3 lá dentro. Então vocês não têm alternativa. E aí eu quero ver o Deus que vai salvar vocês. A resposta deles, irmãos, algumas pessoas falam assim: eles não tiveram fé, porque eles falaram: se Deus quiser. Mas compreenda o que eles estavam falando. Eles falaram assim: olha, rei, você pode jogar a gente na fornalha. Se o Senhor nos tirar de lá, amém. Agora, se Ele não tirar, a gente vai morrer. Mas nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Sabe o que é isso? Posição de fidelidade. Posição de fidelidade. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eles não oraram falando: Senhor, nos livra da fornalha. Não.
Eles colocaram a posição deles, pode lançar, se Deus nos tirar de lá, amém, mas se Ele nos tirar não tem problema, a gente não adora essa estátua. E o rei, irmão, ficou nervoso demais, pegou e mandou julgar, e falou, aumenta 7 vezes mais a fornalha. E aumentaram. E quando eles levaram aqueles 3, as pessoas que levaram os 3 e lançaram na fornalha, de tão quente que a fornalha estava, eles morreram. Só de se aproximar da fornalha já se queimaram. E o rei Nabucodonosor chegou e deu uma olhadinha na fornalha. E o rei falou assim, mas não eram 3? E eles estavam com os pés amarrados, as mãos amarradas. E o rei chamou e falou, mas não foram 3 que nós julgamos lá dentro? Julgamos 3. Eu vejo 4. E o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Ele usou o termo deuses porque ele não conhecia, ele não tinha convicção de que só existe um Deus. Mas os 3, irmãos, junto com Jesus, junto com aquele que é a semelhança do Filho de Deus, eles não estavam sentados amarrados, eles não estavam ali tristes, chorando, mas a Bíblia diz que eles passeavam no meio da fornalha de fogo. Eles passeavam ali no meio da fornalha de fogo, compartilhando algo com aquele que tem um fogo muito maior do que o fogo da fornalha, com aquele que é poderoso para livrar do fogo, para livrar da morte. Aleluia! Seja fiel, irmão. Seja fiel. Pode esquentar a fornalha 7 vezes mais. O fogo de Deus é fogo consumidor. Não existe fogo maior do que o fogo do Senhor. Se você permanecer firme, fiel ao Senhor, onde você for lançado, o Senhor está contigo. Não importa a circunstância. Ninguém vai me lançar numa fornalha de fogo. Às vezes você não está sendo lançado numa fornalha de fogo, mas você está sofrendo uma pressão semelhante. No seu trabalho, na faculdade, na família. E diante da pressão, qual a decisão que nós temos tomado? Ser fiel até a morte ou abrir mão? O que Satanás quer, meu irmão, é que você seja infiel ao Senhor. Eu li uma frase, eu não lembro mais quem escreveu, mas ele fala assim, se você não consegue ser fiel a Deus, você não consegue ser fiel a mais ninguém. E infidelidade fere o coração do Senhor. Porque quando nós somos infiéis ao Senhor, quando nós somos infiéis a Deus, a mensagem que nós estamos dando para Ele é essa: Senhor, esse sacrifício para mim não teve valor nenhum. O que o Senhor fez para mim não significa nada. Porque eu decido agir da minha própria forma, da minha própria maneira. Qual a circunstância que está empurrando você para dentro da fornalha? Saiba que existe um, irmão, que pode tirar você dessa fornalha. Amém? Seja fiel a Ele. E o terceiro, necessidade. Às vezes, diante de uma necessidade, muitas pessoas têm deixado de ser fiel ao Senhor. Quantas coisas nós temos ouvido, irmãos, de pessoas que agiram de forma incorreta porque estavam passando por uma necessidade. A Bíblia diz que Jesus estava no templo sentado próximo ao gasofilaço. E ali as pessoas entravam trazendo sacos de dinheiro, trazendo riquezas. E de repente levantou uma viúva pobre lá do fundo e veio trazendo algumas moedinhas até o gasofilaço. Eu não sei se você entendeu, mas uma viúva pobre, ela tem necessidade. Uma viúva pobre, ela precisa de recursos. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava levando tudo o que ela tinha. Atitude de fidelidade.
A Bíblia não fala mais nada sobre aquela mulher, mas fala que ela levantou do seu lugar e caminhou ao gasofilácio. Aquela mulher, ela ouviu algo de Deus, ela ouviu um comando do Senhor e ela foi fiel a esse comando. Era a única coisa que ela tinha, ela não tinha mais nada. E ela levantou e foi ao gasofilácio, ela obedeceu, ela foi fiel ao comando que ela teve. E a Bíblia diz que o Senhor, ele se alegrou muito com a atitude daquela mulher. O Senhor se alegrou com a fidelidade daquela mulher, diante de uma necessidade tão grande, uma viúva que não tinha nada, a única coisa que tinha trazer ao altar. Quantas vezes as nossas necessidades, elas têm contribuído para que sejamos infiéis ao Senhor? Quantas vezes nós temos escolhido ficar ou entregar? Arthur? Preste atenção nesse vídeo, por favor, e depois a gente vai dar continuidade à mensagem. Esse vídeo chama Torta de Deus. Aleluia. Obrigado, Arthur. Esse vídeo fala com você? Cara, Deus que trouxe a torta. Tudo que temos foi Ele que nos deu, irmãos. E muitas vezes Ele não tem experimentado de nada. Mas é impressionante como que Deus continua rindo diante dessas coisas. Quantas vezes nós nos identificamos com esse vídeo? Minha casa, meu carro, meu segundo carro, minhas diversões, minha beleza. Educação até que ficou meio de lado ali, né? Mas eu. E depois a gente se envergonha de Deus.
mas tudo é dele. Ele que trouxe a torta, ele que deu tudo. Essa ministração, não estou querendo condenar ninguém, não estou julgando ninguém, irmãos. Espero só que vocês entendam isso. Mas como a gente falou aqui, é um tempo de nós alinharmos o nosso coração ao coração do Senhor. Sabe, irmãos, existem princípios que precisam ser respeitados. Os princípios da palavra, eles são inegociáveis. Inegociáveis. E nós precisamos, o pastor Eduardo falou algo comigo aqui um dia, que eu não esqueço. Ele falou, olha, existem muitas promessas de Deus, existe os céus para onde a gente vai, mas ninguém vai de qualquer jeito. Se nós não tivermos alicerçados, se os nossos pilares não forem os princípios da palavra de Deus, a Bíblia diz que 2 homens construíram. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Mas por que a Bíblia diz isso? Está falando de construção? Não, porque antes ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, bateram as tempestades, vieram tudo e nada abalou aquela casa. Ela permaneceu de pé. Agora, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades, e aquela casa foi grande a sua ruína. Mas os 2 edificaram. Mas um edificou sobre princípios. Princípios da palavra. Fidelidade é um princípio, irmãos. Inegociável. Inegociável. Fidelidade é um princípio inegociável. Você pode ter tudo, você pode correr, você pode cair na unção, você pode pular, você pode gritar, porque são reações de um mover do Espírito, mas se você não for fiel, isso é como se estivesse edificando a sua casa sobre a areia. Aleluia. Diga comigo princípios. Como ser fiel ao Senhor? Fidelidade é igual amor, irmãos. Você escolhe. Não existe curso para ser fiel. É uma questão de escolha. É igual ao amor. Você escolhe amar. Você escolhe ser fiel. E eu volto lá no começo da mensagem. Como? Considerando importante aquilo que Deus fez por você. Para nós finalizarmos, eu queria falar de um homem que provou a sua fidelidade. O exemplo está aqui representando hoje a ceia, que a Bíblia diz que quando nós nos reunimos para cear, nós estamos lembrando da sua morte, mas também anunciando a sua vinda até que ele venha. Jesus é um exemplo de fidelidade. Mas Jesus era Jesus. Não, Jesus era um homem. Você acha que Jesus não tinha as mesmas necessidades que nós? Porque quando Jesus veio a esse mundo, a palavra de Deus diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele veio como um servo, como um homem. Jesus pisou nessa terra como eu e você andamos nessa terra. Exemplo de fidelidade. Nós vimos esse vídeo. Jesus, ele não construiu uma família própria. Jesus não se preocupou com moda, não se preocupou com diversões, não se preocupou com nada disso. Mas não significa que nós não possamos ter. Porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos usufruir. O maior exemplo de fidelidade. Foi fácil para Jesus? Foi não.
foi difícil. A Bíblia diz que Jesus, ele orava. E em uma das orações de Jesus, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele fala: mas sobretudo, seja feita a tua vontade. Não foi fácil para Jesus não, irmãos. Tem gente que olha e fala: mas Jesus era Deus, ele poderia se livrar de tudo isso. Jesus, ele veio ao mundo como um homem, filho de uma mulher. E ele diz assim: eu venci o mundo. Aleluia. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, irmãos, nós também venceremos o mundo. Precisamos nos posicionar e ser fiéis a Deus. Em todo momento que vier os ataques como vieram para Jesus, lembrarmos que precisamos nos manter fiéis. Jesus teve várias propostas. Várias propostas. Satanás tentou parar Jesus de todo jeito. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus tudo o que ele mais precisava. Jesus estava 40 dias sem comer. Satanás ofereceu para ele comida. Mostrou para ele, no pináculo do templo, ele subiu e mostrou todas as riquezas desse mundo, ofereceu tudo para ele. E Jesus foi só rejeitando, porque Jesus, ele sabia que existia um princípio de fidelidade, que precisaria ser cumprido. E depois que passou isso tudo, Jesus ficou com fome? Não, porque a Bíblia diz que vieram os anjos do Senhor e serviam a Jesus. Vai passar, irmãos. Aleluia. Vai passar. Glória, vai passar. Essa pressão vai passar. Resista, seja fiel. Porque já existe uma fila de anjos com bandeja na mão para servir você. Não aceite as propostas que o mundo está te oferecendo. Existe algo muito maior reservado para você. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel a Ele. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Existe um versículo na Bíblia que ele é fantástico. Ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas eu conhecia esse versículo. E eu achava que foi eu que inventei. Eu achava que era eu que tinha inventado. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de dormir sozinho. E às vezes quando eu deitava assim, irmãos, aí vinha uma chuva violenta, e lá em Belo Horizonte tem muito trovão e raio. Aí tremia a janela, e eu ficava tremendo lá na cama, e todo suado, coberto até os pés. Aí eu dormia. Quando amanhecia assim, eu via o sol. Aí eu achei que eu tinha inventado esse versículo, que eu falei assim: olha, eu falava desse jeito: a chuva dura a noite toda, mas de manhã sempre vem o sol. E depois isso está na Bíblia. E não é que é assim, irmãos? Está chovendo muito lá? Existe o sol da justiça. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser meia-noite agora, pode ser 11 horas. Não sei quanto tempo está durando a sua noite, mas eu quero dizer para você que amanhã o sol vai nascer. Permaneça fiel. Não se venda. Não troque a sua bênção por um prato de lentilhas. Não. Ah, mas eu estou com fome, me dá isso aí que eu te dou. Não. Segura mais um pouquinho. Está perto, irmão. Não faça como Esaú, que trocou a primogenitura a algo de muito valor, porque não aguentou esperar um pouco. Não se venda, não troque.
vai passar, essa pressão vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. E o sol nascerá para você. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, algo vem muito forte no meu espírito de pessoas que estão passando por uma luta muito grande. Não precisa levantar a mão, não vou te chamar aqui à frente. Mas segura essa palavra. Essa luta não é maior. Não é maior do que o quarto homem da fornalha de fogo. Vai passar. Permaneça na posição, permaneça fiel. A única coisa que o Senhor espera de nós, independente do que você está passando, o Senhor espera que você permaneça fiel a Ele. E a luta vai passar. Aleluia. Fique de pé por alguns instantes. Eu queria chamar o louvor aqui à frente, para fazer companhia ao Júnior. Eu tinha muito medo quando eu era pequeno, irmãos. Até uns 12, 13 anos, esse medo foi... Mas o dia que eu conheci a palavra de Deus, que o amor de Deus se revelou a mim, como a própria palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Era uma luta para dormir. Quando começava a escurecer, eu ficava pensando, como vai ser hoje? E às vezes a nossa vida está assim. Amanhã é segunda-feira, meu Deus, como que vai ser amanhã? Eu quero dizer para você, o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo da circunstância que bate na sua porta. Se o diabo bater na sua porta trazendo uma notícia para você, diga a ele que ele chegou atrasado. Aleluia, porque Deus já trouxe a notícia para você hoje. Você é mais que vencedor. Permaneça fiel. Permaneça na posição. Permaneça fiel ao Senhor. Aleluia. Pode vir a pressão que for. Pode vir a circunstância que for. Oh, aleluia. Você vai passear. Oh, aleluia. O diabo vai falar assim, mas ele tinha que estar chorando. Ele tinha que estar amarrado, ele tinha que estar preso. Mas você está passeando. Sabe por quê? Porque existe um com você. E é ele que desata as amarras. Aleluia, ele desata as amarras. Tudo por um princípio de fidelidade. Eu quero convidar você a adorar esse Deus. Esse Deus que permanece fiel. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas no seu lugar. Se você achar que Ele merece uma adoração especial, você vai adorar Ele. Porque Ele, irmãos, permaneceu fiel até a morte. E morte de cruz. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, a visão que João teve lá na ilha de Patmos, que existia um livro, e existiam 7 selos, mas nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum, havia alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele chorava muito, porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro e desatar os selos. De repente, um dos anciãos, ele vira para ele e fala: não chores.
Era cachorro brandrabra sempre com manara ramanava show. Repandala chorou do. Não chores. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto. E Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Não chore, porque a solução existe. Ele morreu por nós, Ele se entregou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Apaga uma luz aí, Arthur, por favor. Levante as suas mãos para o Senhor. Aleluia. Era para a gente estar travado até hoje, irmãos. Porque não tinha ninguém digno. Eu fico imaginando Deus olhando para Jesus e diante de uma situação dessa, Jesus já devia ter imaginado, falando, é eu, né, Pai? Ele falou, vai lá, filho. E Jesus foi fiel. Oh, aleluia. E por causa disso, irmãos, nós podemos celebrar. Por causa disso, nós podemos nos alegrar. Porque estávamos mortos, mas agora vivos. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Aleluia. Digo cordeiro, é Jesus. Não chores. Aleluia. Antes de subir, pastor Ricardo colocou algo no meu bolso, falou assim, quando você estiver lá em cima, fala isso. Aleluia. Eu não sabia o que era, irmãos. Mas é isso, você não está sozinho. Vai ser uma bênção. Você não está sozinho. Vai ser uma bênção. 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 Você não está sozinho. Aleluia. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Vai ser uma bênção. Olha para as circunstâncias. Olha para os problemas que têm pressionado você. E diga, eu não estou sozinho. Vai ser uma bênção. Você não está sozinho. Vai ser uma bênção. Aleluia. Fidelidade. Aleluia, levante suas mãos para o Senhor, vamos adorar a Deus. Oh, obrigado pela sua fidelidade, Pai. Obrigado pela tua palavra que não falha e que não volta vazia.
Oh, aleluia, eu posso ver, Deus, dias amanhecendo aqui neste momento, Pai. Oh, aleluia. Para muitas pessoas, já é manhã, já é tempo de alegria, já é tempo de sorrir. A noite já passou. Aleluia, seja fiel, permaneça fiel. Bendito Deus, grande é a tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade, tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Quando eu estava preparando essa ministração, me veio o louvor. E eu quero dizer algo para vocês, porque vocês têm sido fiel ao Senhor. O tempo que vocês têm dedicado para ensaiar, para fazer o melhor para o Senhor. Talvez cansados, mas dedicando o tempo ao Senhor. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Coisas estão sendo desobstruídas na vida de vocês, na sua vida, Areta, na sua vida, na sua vida. E é a unção que vai fluir sobre vocês, é a unção que vai abrir portas de oportunidades. Continue fiéis. Seja fiéis ao líder de vocês, ao Nilson. Seja fiéis à escala. Seja fiéis ao tempo que vocês precisam gastar para fazer o melhor para o Senhor. Porque o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Todas as coisas Ele está vendo. E talvez é nesse momento que vocês estão aqui ensaiando 3 horas, 2 horas que seja. Do outro lado, o dia está amanhecendo para vocês. E coisas sobrenaturais o Senhor está preparando. Deus continue abençoando vocês para fazer o melhor para o Senhor. Nessa dedicação, nesse empenho. Sejam fiéis no chamado que Deus entregou a cada um de vocês. Igreja, que Deus continue abençoando vocês. O dia já amanheceu. Você já pode sorrir, amém? Deus continue abençoando, pastorzão.